A palavra para a nossa reflexão de hoje encontra-se em Atos capítulo 28, dos versículos de 1 a 6, que diz: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Eu quero pensar sobre Deus sempre nos surpreende. Deus não precisa de um manual para agir. Para Deus não há impossíveis. Deus nunca é surpreendido. Deus nunca precisa repetir a mesma forma de agir. Livres da fúria do mar, Paulo enfrenta novos desafios. Ele estava sendo levado preso para Roma e, após o naufrágio, a chuva, o frio, o desconhecido, os bárbaros e uma víbora. Bárbaros aqui pode ter dois significados: é gente de outra língua, que não grega ou romana, né? Ou então gente cruel, feroz. O fato é que Paulo teve que enfrentar tudo isto por se colocar no centro da vontade de Deus. Mas era no meio destas dificuldades que ele sempre via o poder sobrenatural de Deus em ação. Aqui podemos aplicar o Salmo 91, que é tão mal usado e interpretado por muitos hoje. O Salmo 91, ele não é um amuleto, ele não é um benzimento, ele não é uma reza de proteção. O Salmo 91 é a descrição do que Deus pode fazer e faz na vida daquele que nele confia e que anda nos seus caminhos, e não como resultado de um pedido, ou que não haverá luta, ou então que a pessoa faz uma simples declaração. Deus livrou Paulo do mar, mas a luta continuou. Deus livrou Paulo da morte ao ser picado, mas a missão só terminaria em Roma. Aqui também se aplica as palavras de Jesus em Marcos 16, de 15 a 18, quando dá ordem dada à igreja para a evangelização, de levar o evangelho a todos, e que nesse ir, se surgissem algumas dificuldades, como pegarem serpentes, não morreriam, né? Se alguma coisa mortífera eles bebessem, também isso não lhes causaria dano nenhum. Então aqui está aplicando isso que o Senhor Jesus tinha falado que aconteceria com a igreja. Então estes sinais não são para promover líderes e pregadores, mas serão sempre sinais que acontecerão na caminhada de obediência a Deus e a sua ordem. São sinais e não regras. Não é algo que vai acontecer regularmente, mas se acontecer nesta jornada, Deus fará maravilhas, como fez com Paulo e por meio dele nesta ida. A grande lição aqui não é o milagre de Paulo não ter morrido, mas o fato de Deus livrar aqueles por meio de quem ele tem um propósito. Nada poderá frustrar o plano de Deus, e se nós estivermos dentro do plano de Deus, coisas grandes e extraordinárias podemos experimentar. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas, no meio dos problemas. Então não tenha medo, mesmo que cercado por bárbaros e serpentes. Seja obediente, Deus é contigo, Deus sempre nos surpreenderá com o seu bem.